Boa tarde, tudo bem com você? Lembrando hoje que o nosso tema da nossa live, o corpo explica e revela as nossas feridas emocionais. É um tema muito interessante, rico de aprendizados, e eu acredito que você vai sair dessa live conseguindo reconhecer o que anda acontecendo com você, qual realmente é a sua ferida e como ela está interferindo na sua vida hoje, no seu adulto. E eu já vou pedir, vou agradecendo aí, esperando aí até o Instagram notificar que a gente está ao vivo para vocês. Olá, Gislene! Para que vocês possam encaminhar essa live para que mais pessoas estejam aqui com a gente. E lembrando sempre que nos finais, né, da nossa live a gente faz um exercício, algo para integrar tudo aquilo que você, né, percebeu e compreendeu da live, porque é sempre muito importante. E quando a gente fala de corpo, vocês vão prestar muita atenção, né, no sentir, né, a forma como você pensa e nas suas ações, como você se comporta, porque é o que vai auxiliar você a se transformar. Então vamos lá, vamos encaminhar essa live. Quando a gente clica aqui nesse botãozinho, nesse aviãozinho, vão aparecer as pessoas que você mais se comunica, que você tem mais interação, e acredito que ela possa se beneficiar com esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Vamos lá? Vamos iniciar? E é interessante que as pessoas que acabam passando comigo ou que fazem as perguntas na caixinha, elas se surpreendem com a forma, né, como eu respondo, o quanto faz sentido para elas as minhas respostas. E aí tem até uma moça que falou assim: mas que interessante passar com você, é igual, você está parecendo a mãe de Ná, você descobre muita coisa. Mas assim, é interessante porque quando eu vejo você, quando eu vejo a sua foto, a gente já consegue. Por quê? Porque o seu corpo já vai falando a sua história. O seu corpo revela a forma como você se apresenta, a forma como você fala, como você se comunica. Dá pra gente, é claro que a gente não tem certeza, não dá pra bater o martelo, né? Com algumas fotos, porque assim a gente vai fazer a análise, né, corporal, a questão de como as suas feridas se mostram no seu corpo, as feridas emocionais. Realmente, aí a Gislene colocou que sério, sim, né? Porque o que são, né, os traços de caráter? Quando esses dias eu falei bastante, vocês perguntaram, analisa o meu perfil, olha, meu Instagram tá aberto. É claro que as fotos do seu Instagram, elas estão montadas, né? Ninguém tira foto descabelada, né, sem maquiagem, mas tem umas nuances que a gente consegue perceber. Então teve uma moça que veio pedir para eu analisar, né, o perfil dela, e aí eu achei interessante que a maioria das fotos do perfil dela, ela está se escondendo, ela está com uma franja no rosto. Então, como se ela não quisesse aparecer, como se ela não quisesse, né, se mostrar para o mundo. E até o formato do corpo não era tanto assim, vamos dizer assim, claro o quanto ela queria, ela estava ali no movimento de se esconder no Instagram. E aí é onde a gente precisa fazer um adendo, porque nem sempre o corpo ele vai mostrar tudo, porque a gente vai alinhar o corpo, sim, com as histórias, com a forma como ela se comunica, como que é a história. Se é aquela pessoa que é mais fortona, sabe, nas histórias, porque eu fiz, aquela pessoa resiliente, que cai e levanta, ou é aquela pessoa, às vezes, que precisa de mais apoio, às vezes que reclama mais, ou até que fica no movimento de vitimização. A gente também consegue perceber qual é esse traço. E é interessante, né, que no perfil dela, o que acontece? Né? Nós temos 5 traços de caracteres no nosso corpo. E só que assim, sempre a gente tem 1 ou 2 que sobressaem mais, e tem outros, né, que ficam assim mais de escanteio, mas que não são descartados. E esses 5 traços, eles revelam as nossas 5 feridas emocionais, as nossas 5 dores. E essas 5 dores também existem aí os nossos 5 recursos. É bem interessante. Boa tarde para vocês que estão chegando, a Tamires, a Cíntia, a Nadiane, a Aline está aqui também. Então vão ficando. E como eu falei para vocês, tem um aviãozinho, clica aí para que mais pessoas, as pessoas que mais você se interage com elas, entre aí e envie essa live, porque é bem interessante. A maioria das pessoas que estão aqui vão se identificar. E nessas 5 dores tem os nossos 5 recursos.
E quais são essas feridas? As feridas emocionais. É a ferida da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e a ferida da injustiça e da traição. Então, em algum momento da sua primeira infância, do 0 até os 7 anos, algum momento de um trauma, de uma situação impactou você. Por que é do 0 aos 7 anos? Porque é na forma que o nosso sistema nervoso está sendo mielinizado. Então, qualquer interferência nessa fase é muito delicada. Até vocês já devem ter ouvido aqui as pessoas, né, falando: oi, Fran, Fá, tudo bem? Fabi também chegou. E vão encaminhando essa live para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. E o que acontece? Vocês já devem ter ouvido, né, aqui no Instagram mesmo, ou às vezes noticiários da TV, que até os 7 anos de idade, a criança, né, ela está em formação, ela está se formando, né, onde pode ser que mude a personalidade ou não, a essência vai permanecer, mas a forma como ela se comporta no mundo é bem crucial. Sim, no final da live, Gi, fica aqui que tem uma leitura bem interessante, até que chama, né, eu já vou até falar para vocês, são as 5 feridas emocionais. Ela não fala de traços de caráter como eu vou falar aqui para vocês, porque aqui os meus estudos, né, que eu me especializei, a gente fala das feridas emocionais que estão, né, no nosso inconsciente, da forma como a gente age, se comporta. Só que o que acontece? Hoje existe uma metodologia para a gente medir isso através do corpo. Então, nesse livro, ela só fala das feridas e das dores. Ela não vai falar da análise comportamental. Mas para que você vai lendo e você vai se identificando. Bem interessante. Então, o que acontece? Nessas 5 feridas e nesses 5 tem aí as nossas dores e os nossos recursos. Então, de 0 a 7 anos já começa a ter o impacto. E lembrando aqui sempre, sem julgamento para aquilo que os nossos pais ofereceram. Lembrando que os nossos pais também tiveram a criança, as feridas emocionais deles. E às vezes, aquilo que não é superado para os nossos pais, eles não vão conseguir, às vezes, de uma maneira funcional e saudável, passar para os filhos. A não ser que eles se trabalhem e tenham consciência, porque da mesma forma que eles têm, às vezes, as feridas deles, muitos pais vão buscar nos filhos a compensação para aquilo que eles não tiveram, né, na infância. Os pais: oi, Denise, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Então, o que acontece? Quando os nossos pais têm as feridas deles e, de uma maneira inconsciente ou consciente, colocam os filhos no mundo para compensar essas dores, isso gera, vamos dizer, uma prisão emocional e uma dependência desses pais para os filhos e, ao mesmo tempo, desses filhos para os pais, dependendo da fase. Então, lembrando aí que o primeiro traço, a primeira ferida que a gente tem é a da rejeição, que na literatura, né, se a gente for olhar, o traço de caráter é o esquizoide. Então, é formado desde quando você está na barriga da sua mãe até o primeiro mês de vida que você nasce. Você tem aí a percepção e a interpretação dessa vamos dizer, dessa ferida, né, dessa dor da rejeição. Porque o que acontece? Quando os pais, né, na verdade a mãe, ela está gestante. Oi, Simone, quanto tempo? Érica também tá aqui, que legal. E lembrem, vamos encaminhar essa live para mais pessoas. Então, quando a mulher ela tá grávida e qualquer interferência, né, no ambiente externo, ou uma preocupação com o financeiro, às vezes sofreu um acidente, um assalto, algum trauma essa mãe viveu, e ela gestante, o que acontece? Automaticamente, quando a mãe se sente, né, insegura, com medo, vai a informação para o útero e o útero ele deixa de ficar confortável. Então, aquela criança que já está ali dentro, mesmo que é bem nos períodos iniciais da gestação, ela já sente. Então, o que ela vai fazer? Ela já vai começar. Então, se aquela gestação às vezes é de risco, ou ela tem medo de perder, porque às vezes a mãe já perdeu uma outra criança antes e aí fica naquela apreensão. O que vai acontecer? Aquela criança já vai internalizando dentro dela
né? E às vezes não está nada formado. O que tem? Tem ali a mente. A mente está ali, né? Já ativa, já tem aí uma consciência ali e já vai entendendo, já vai interpretando uma ferida, né? Essa dor da rejeição. Pode acontecer em outros momentos? Sim. Só que para se instalar no corpo, para a gente ver visivelmente isso, porque são pessoas mais magras, com o rosto mais alongado, as articulações mais aparentes, são pessoas que assim são muito criativas, né? Por quê? Porque toda a energia delas estava onde? Estava na mente, na cabeça. Então são pessoas que qualquer coisa, elas se desligam do mundo e elas ficam ali no momento de que assim, se elas sentiram que o ambiente rejeita elas, elas não estão ali confortáveis, elas vão trazer toda a energia para a mente. Então são aquelas pessoas e adolescentes que ficam trancados no quarto o dia inteiro e para eles está tudo bem. Ou aquela menina que ficava ali em casa, quietinha, né, que a gente fala mais na caverna. Então, o que está acontecendo? Ela internalizou que quando ela existia, às vezes ela estava ali, ela se mexia, a mãe lembrava que estava grávida e aí, nossa, aí a mãe lembrava que estava grávida, vem toda aquela preocupação, toda aquela situação que ela está vivendo no momento, aí a criança ela vai sentir, ela sente que, nossa, quando eu me mexo, a minha mãe lembra que está grávida, aqui fica desconfortável. O ambiente, né, qual é o ambiente que ela está? No útero materno. Então, o útero ficou desconfortável, frio e ela sentiu dor. Então, quando ela existe, ela sente a dor da rejeição. E olha só que interessante que o adulto, ele não tem essa consciência. Então, se você se sente muito rejeitado, e lembra que rejeição e abandono são dores totalmente diferentes, tá? Então, primeiro para eu ser, né? Então, tomem muito cuidado. Aline, travou quando não me travo, quando não me sinto em um ambiente confortável. E a Gislene, e quando a grávida acha que vai ter uma menina e tem um menino? Aí, assim, uma questão aí de uma expectativa. Então, Gislene, não necessariamente, vai depender muito da forma como você vai lidar quando a criança nascer, né? Mas se tem aí uma decepção, e aí quando você lembra que está grávida e aí entra em contato com essa decepção, né, pode ser porque assim, o que acontece? Nem sempre, né, a gente vai conseguir mensurar esse trauma e proteger as crianças do trauma, entre aspas, das dores de traumas, né, específicos sim, que os pais eles precisam estar no alerta, no cuidado. Mas o que acontece por isso que eu já comecei falando, para que a gente não culpe os nossos pais e não tenha esse julgamento, até porque é a percepção que a criança teve. Então, na verdade, a mãe não estava rejeitando aquela criança quando ela lembrava que estava grávida, que tinha uma possibilidade de perder, ou que às vezes o marido perdeu o emprego, ou ela mesma foi mandada embora, alguma coisa aconteceu ali. Então, na verdade, não tinha nada a ver com a criança, só que a criança interpreta isso. Então, são sempre as nossas percepções e as nossas interpretações. Então, quando você traz essa questão, Gislene, não necessariamente que a sua filha ou seu filho, no caso, tenha sentido essa dor da rejeição, porque tudo vai depender de como é a interpretação dela, né? Então, a Aline colocou, fico calada e na defensiva. Aline, pela sua fotinho aqui, né, pode ser que... Mas eu vou falando um pouquinho mais para que vocês vão começando aí a se identificar. A Rafa falou, meu pai me disse que nos primeiros meses de gestação me rejeitou e tenho sentimento de rejeição hoje. Olha só que interessante. Oi, Silvana, tudo bem com você? Então, e aí se o seu pai te rejeitou, mas mesmo você estando, né, a sua mãe grávida, realmente ela pode ter internalizado e passou isso para você. Então vamos dizer que é algo que é confirmado. Mas ao mesmo tempo, tem aí a nossa responsabilidade hoje. Porque o que acontece, dependendo da interpretação da nossa dor, dessa rejeição, é o que nós vamos fazer com isso hoje. Então, porque se eu vou, né, culpabilizar o meu pai, eu vou fazer movimentos, o que eu faço? Quando eu entro nesse modo de julgar, eu vou fazer um movimento de validar. Mesmo quando não tem aí um julgamento, acontece muito da gente buscar ambientes e pessoas que vão validar as nossas dores.
Então, é muito comum eu ouvir nos meus atendimentos mulheres que têm a dor da rejeição buscar relacionamentos onde ela é rejeitada. Ou até vai buscar um trabalho, os amigos a rejeitam. Porque o que nós conseguimos, né, através desse conhecimento? Quando a gente tem a consciência que você tem aí o esquizóide, o traço da esquizoidia e tem a dor, né, emocional da rejeição, o nosso cérebro, ele vai buscar aquilo que é repetido, aquilo que a gente faz com maestria. Então, a gente vai atrair pessoas que vão nos rejeitar, que automaticamente, né, vão fazer com que a gente entre em contato com aquela mesma dor, porque aquilo é conhecido. É uma dor, é desconfortável, mas eu sei lidar com ela. Eu já sei o que fazer, por mais que é dolorido. Então, a gente está sempre buscando e sendo atraídos para essa nossa dor existencial. É uma questão que às vezes a gente tem uma sombra também. Então, para que a gente não seja rejeitado, a gente rejeita antes. São aquelas pessoas, né, que ficam, vamos dizer, mais no mundo da lua, não olham, né, muito para, às vezes não estão nem muito ativas para redes sociais, às vezes não vão ter muitos amigos, não socializam muito, porque o mundo delas interno é aqui, na cabeça delas, né? Isso quando elas têm um alto pico, né, do esquizoide. E lembrando que, assim, os 5 traços de caráter têm nomes que lembram patologia. Só que o psicopata que eu vou falar aqui não é o que mata, o masoquista não é aquele que gosta de sentir prazer na dor. E o esquizoide, ele não é aquele do transtorno mental. São apenas traços de caráter. E o que é o traço de caráter? É a forma como o indivíduo se comporta no mundo e da forma como ele se expressa. Então, a maneira como ele sente, como ele age. Então, esse é o mecanismo aí para que a gente possa identificar. Então, a partir do momento que eu olho para você, que a gente faz uma análise corporal, que eu conheço a sua história, a gente consegue perceber o quanto faz sentido a forma como o seu corpo se moldou, porque é como vamos dizer assim, é a forma como você, é a sua estrutura, a sua armadura para você estar no mundo. Então, o esquizoide, ele vai ter, né, mais energia na cabeça, ele vai ser mais pensativo, ele não usa muito o corpo, até porque não chegou muita energia para aquele corpo. A energia, a sensação, são pessoas, né, que pensam demais. E lembrando que a gente não tem só um traço isolado, a gente tem uma mistura dos 5, né? Mesmo que uma menor porcentagem, mas a gente sempre vai ter esses 5 traços e essas 5 dores. Umas mais intensas, né? E outras menos intensas. A Nadiane colocou, deixa eu ver aqui porque eu não perco. Minha mãe engravidou antes de casar. Acabou não casando e a família julgou muito. Minha avó expulsou ela de casa e tudo mais. Qual reflexo pode ter em mim? Olha que interessante, Nadiane. Esse movimento, muito provável que você, né? Não sei como você interpretou tudo isso quando você estava na barriga da sua mãe. Só que você tem muita rigidez, né? Então, muito provável que você se vinculou, né? Quando eu começar a falar da rigidez, você vai se identificar. Um vínculo, às vezes, de amor e ódio por esse pai, né? Que faz com que você, né? O que a gente faz? A repetição. A gente vai repetir os padrões. Então, é provável que você, né, foi para um relacionamento onde você ou não casou, você separou, ou você tem dificuldade nos seus relacionamentos afetivos, porque acontece muito, então, da forma como a sua mãe lidou com isso, né, tem um impacto para você, mas a forma como você viu tudo isso, porque às vezes você pode ter olhado para tudo isso e falar assim, nossa, minha mãe é uma guerreira, então é assim que eu tenho que ser, agora eu vou criar o meu filho desse jeito, sozinha, eu não pude casar, né? Ou até ela casou. Então, veja aí como que essa sua criança interpretou. Então, da forma como você interpretou lá no passado, é o que pode estar atuando hoje na sua vida. Então, lembra aí. E fica aqui, no final, a gente vai fazer um exercício bem interessante. A Rê colocou, meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e hoje eu tenho 28. Meu pai cismou que hoje sou obesa por conta disso, mas não lembro de ter sofrido com a separação, porque meu pai era bêbado e minha mãe sofria. Ah, sim. Então, 10 anos, você vê, Rê, eu não sei como que foi essa convivência com o seu pai, até pode ter sido um pouco difícil por ele ter, né, o problema com álcool, mas muito provavelmente você tomou as dores da sua mãe.
E aí é onde tem que tomar muito cuidado, que quando a gente toma dor quando a gente toma dor da nossa mãe, a gente vai se vincular com essa mãe, a gente endeusa essa mãe, a gente faz parceria com essa mãe e a gente vai o quê? Julgar o nosso pai, né? E aí quando a gente tem esse movimento interno dentro da gente, a gente cria aí dentro, né, uma dependência emocional, como se eu não posso ficar longe da minha mãe, senão minha mãe vai sofrer mais. Então eu sou a boia de salvação da minha mãe. Toma muito cuidado para não ficar dependente emocionalmente disso. E também tomar cuidado para não atrair o mesmo relacionamento que a sua mãe vivenciou com o esposo dela, né, com seu pai. A gente coloca, sou uma pessoa que conversa e tenta resolver os problemas de todos, mas não consigo falar dos meus. Muito provável, Gislene, que você tenha a ferida da humilhação. Então fica aí que você vai se identificar. Que é a do traço do masoquista, né? A Karen tá aqui, que bom. Oi, Karen, a Késia. A Nadiane colocou, entrei no terceiro relacionamento abusivo e quase casei, mas terminei perto do relacionamento. Isso mesmo. Olha só, uma repetição. Você chega no quase, Nadiane, para casar. Mas será que você não está identificada, né? Então, não expliquei direito. Meus pais não conseguiram fazer o casamento que haviam planejado, foram morar juntos, é frustrante para ela. E hoje ela conta muito do casamento para você, faz até uma promessa. Olha só o peso que você tem de casar, porque casar é a realização da sua mãe. Então, veja aí, Nadiane, se você realmente quer casar ou você está a serviço de realizar o sonho da sua mãe. Só que ao mesmo tempo, assim, você honra a sua mãe repetindo a história, porque aí você para, né? Você vê, quase casou e não casou. Então é como se você olhasse para sua mãe, se a gente for olhar pela dinâmica da constelação familiar sistêmica, é como se você olhasse para sua mãe e falasse assim, mãe, como você, eu também não caso e a gente é feliz aqui, e aí eu me sinto pertencente, porque se eu casar, eu estou deixando você infeliz. Então tem aí uma sombra. Se eu caso, eu não pareço com a minha mãe. É quando a gente está identificado, ó, presta bastante atenção, todas que estão aqui na live. Se você hoje realizar todos os seus sonhos, viver a vida incrível que você sempre sonhou na sua cabeça, com quem você vai ficar menos parecida? E se essa pessoa, né, se você respondeu aí, Nadiane, que é a sua mãe, é muito provavelmente que você está identificado com a história dela de dor e você vai ficar só na repetição se você não mudar essa chave, tá? Então presta bastante atenção nisso. Então falamos da ferida da rejeição. O que acontece? A ferida da rejeição, a pessoa vai atrair pessoas que vão rejeitar, ambientes que rejeitam ela, que deixam ela na dor. Isso quando ela não tem consciência. Ou ela vai fazer o quê? Movimentos de, como eu tenho medo da rejeição, o que eu vou fazer? Eu rejeito primeiro. Então, eu tenho tanto medo da rejeição que eu vou fazer, eu vou rejeitar. Então, eu vou fugir de tudo. Eu não quero relacionamento afetivo, eu não quero relacionamento com amigos. Eu vou ficar na minha zona de segurança, uma falsa zona de segurança, né? Os nossos mecanismos de defesa que o esquizoide tem, né, da rejeição, é fugir. Eu fujo do ambiente, eu fujo para minha cabeça. Aí eu crio aqui um mundo imaginário e vou viver nele. Por quê? Vai me doer menos. É uma forma de me proteger. Nossa, faz muito sentido, a Nadiane colocou. Tinha que estar falando, faz muito sentido o que você está falando. Quando eu estou muito bem no relacionamento, evoluindo, vivendo coisas das quais ela não teve oportunidade, eu me sinto incomodada. É porque assim, eu vou para o próximo passo. E o que é o próximo passo? Não foi vivido pela minha mãe, pelo meu pai. Eu não posso fazer isso, isso é muito perigoso. Isso vai fazer eu ser diferente. Eu não vou pertencer mais. Só que é nesse movimento que você tem que olhar e falar assim, nossa, não, eu posso fazer diferente. Eu vou honrar a minha mãe, mas fazendo diferente. Eu vou realizar o meu sonho e vou honrar ela. Então, como você não pôde, mãe, eu agora faço esse movimento e eu vou abrindo o caminho para minha filha, para o meu filho, para os meus netos, para todos aqueles que vierem depois de mim. Né? Então, fique muito, oi Lígia, né? Então, percebam, oi Sandra que chegou aqui, vocês que estão aqui, encaminhem essa live para que mais pessoas possam acompanhar esse conteúdo que é bem interessante. E é muito legal que vocês
possam aí trazer e compartilhar as histórias de vocês, porque fica mais dinâmico com o exemplo, né? Eu, pelo menos, sou assim, muito visual, né? E muito auditiva também. Então, eu gosto, às vezes, de colocar vídeos, né? Aulas, porque eu vou aprendendo pela experiência, né? Com esse dinamismo. É muito mais, eu acho que faz mais sentido para mim e acredito para vocês também. Então, qual é a segunda dor? É a dor da manipulação. É aquela criança que ela começa a sair daquele ambiente do pai e da mãe, começa a ir para a escolinha, começa a se relacionar com os avós, com os tios. E aí os tios começam a fazer aquelas trocas. Ah, mas que tá chorando, que coisa feia, né? Ah, se chorar não vai ganhar o doce. Ah, desculpa, gente, o segundo traço é a oralidade. Eu já tô indo para a dor da manipulação. Então, o segundo traço é da oralidade. A oralidade é bem na fase da amamentação. Então, a criança, o quê? Uma fase, né, do primeiro mês de vida, né? Você vê, a ferida da rejeição com o abandono, elas são muito parecidas, porque elas são próximas da faixa etária, né? Onde é formado no nosso corpo. É no momento que a criança está sendo amamentada, que o contato que ela tem e a forma que ela se expressa é através do choro. Então, muito provavelmente, se você tem essa ferida, né, do abandono, que a gente chama no traço de caráter, que é a oralidade, são pessoas que são muito choronas, né, são reclamonas, estão sempre insatisfeitas. Por quê? Porque se instala essa ferida do abandono. Porque qual é a interpretação que a criança ela sente aqui no momento? Então, a criança chorou, a mãe colocava no peito. A criança chorava, ela pegava no colo. Só que qual que era a sensação e a interpretação da dor do abandono? Eu estou sendo abandonada porque eu não estou sendo vista. Não é peito que eu quero, eu estou chorando porque a minha fralda está molhada, eu estou chorando porque a etiquetinha do meu macacão está doendo e ninguém está atendendo essa minha necessidade. Lembrando que essa ferida do abandono, ela pode acontecer em momentos pontuais, quando você estava na escola e a sua mãe não foi te buscar, ou aconteceu alguma situação que você se sentiu abandonada. É sempre a sua interpretação. Mas se a gente for puxar para o traço de caráter, é bem na fase da amamentação, né? Então, o que acontece? A criança, ela sente que a necessidade dela não é atendida. Então, logo ela se sente abandonada. Às vezes a mãe foi colocar uma roupa no varal, deixou ela ali no carrinho, brincando. Quando ela percebeu que não tinha ninguém ali, aí ela chorava. Então, e aí não necessariamente que a mãe abandonou. Ou às vezes a mãe deixou ela com a avó, aí ela não percebeu, né? E o que aconteceu? Ela foi sentindo essa sensação do abandono. Lembrando que a dor da rejeição e do abandono é diferente. Vocês precisam sentir aí no corpo de vocês o que toca mais. Porque o abandono, para eu ser abandonada, primeiro alguém me quis. Então alguém me quis e agora não quis mais, sabe? É essa sensação. Eu me senti primeiro acolhida, né? Alguém, né? Eu me senti quista ali naquele momento, mas alguém me abandonou. Agora a rejeição, ninguém nem nunca me quis. Então percebam a nuance. Porque tem gente que confunde rejeição com abandono. Então percebam muito isso. Deixa eu ver aqui. A Gislene, meu pai falava que eu seria Amélia e eu lutei para estudar e não ser. Olha só, você vê? Ó a força. E você percebe como você é forte, né? E é uma força, às vezes, que você faz que é para validar, né? Para não ser essa Amélia, como você fala, né? Então, perceba que tem uma nuance aí, que através da dor você entra num recurso, mas não necessariamente que isso, né, traga uma ressignificação. A Silvana colocou, nossa, eu sou chorona, será que eu tenho essa dor do abandono? Será que é porque eu perdi a minha mãe cedo? É provável, viu, Silvana, que você sentiu essa dor do abandono. Minha mãe não me deu peito, segundo ela tinha cócegas. Sim, isso também é ferida do abandono. E você, Fabi, tem o traço... Como que é o corpo da pessoa que é oral? É um corpo mais fofinho, mais flácido. Faz academia, mas tá sempre com aquele interno de coxa flácido. Sabe, parece que é um saco que encheu e esvaziou. Você nunca consegue ficar dura. Por mais academia que faça, procedimento estético, não adianta.
A pessoa que tem a ferida do abandono, ela sempre vai ser fofinha, bochechuda, ela nunca vai aparentar a idade que ela tem. Todo mundo vai falar, nossa, que cara de menina, sabe? Clássico para vocês entenderem quem tem o corpo muito oral, a Simone. Lembra a Simone do Balão Mágico, que ela fez até um procedimento para poder envelhecer, que todo mundo falava que ela era muito menina, né? Então é o oral, sempre mais fofinho, porque alguém me pega no colo, eu preciso de afeto, carinho. Então o corpo fala, o esquizoide ele é cheio de ponta, não me toca, eu não quero. Quem é da dor da rejeição não quer carinho, não quer muito contato. Então se você vê uma criança, sabe aquelas crianças todas magrinhas, que fica até retraída, aí aquela tia quer beijar, abraçar, ela não quer, respeita. Às vezes ela só vai tocar na sua mão, vai te dar um joinha. Agora aquela criança que é fofinha, gordinha, né? Ela quer abraço, ela gosta daquele cheirinho no cangote, né? Por quê? Porque o corpo dela tá falando com você. Então aquele que é magrinho, cheio de quina, não pega em mim não. É desse jeito. Então se você tem um marido, e é muito interessante, quando tem um marido esquizoide, que é todo magrinho, cheio de ponta, e é uma mulher oral, nossa, ela se sente tão abandonada, porque ele não quer toque, ele não quer carinho, aí ela se sente, esse meu marido me abandona. Então tem conflitos entre os traços. Tem que tomar muito cuidado, que às vezes não é porque ele não te ama, é porque ele não tem essa necessidade que a oral tem. A Gislene já está aqui se identificando, a Silvana também. Quando eu era criança eu era toda magrela, e agora eu sou fofinha. Então, lá estava mais ativa a dor da rejeição. Acontece muito isso, a gente vai mudando, né, o nosso corpo. Então agora você tá fofinha, porque agora você quer contato, agora você quer essa interação. Às vezes é uma proteção, né? Você vê como é interessante? Aqui a Fabi coloca, nossa, a Silvana se identificou, a Fabi falou eu, né, que é oral, a minha filha é esquizoide. Então tem que tomar cuidado, porque senão você vai passando dos limites que o outro ele não dá conta de fazer aquilo que você quer, de atender às suas necessidades. Então a gente tem que deixar sempre muito claro, não sei se sou esquizoide que predomina em mim, mas não gosto de grude. Sim, você tem muito do esquizoide, Karen, né, da rígida e do masoquista, né, são os que mais estão aí dentro de você. Você não gosta muito, né, e aí você pensa demais, né. Então, você vê, então o oral não é porque ele de fato foi abandonado. Às vezes tem histórias de abandono, sim. Agora, tem aí situações que a mãe às vezes ganhou a criança e aí tá ali naquela fase dos 2 anos, aí tem um outro filho. Aí é aquela famosa história, perdeu o colo pro irmão. Essas crianças também têm a dor do abandono, porque aí as necessidades delas são deixadas de lado. Por quê? Porque agora a mãe precisa amamentar uma outra criança, ou a mãe precisa fazer uma cirurgia por volta dos 2 aninhos de idade dela, né? Então, dependendo da forma como você interpretou toda a situação do ambiente, é o que é formado a sua dor. A Silvana colocou, até eu chegar na minha família adotiva, passei por várias casas, porque meu pai biológico me escondia dos meus pais adotivos. Olha só, sim, Silvana, você tem muito da oralidade no seu corpo, né? Então, e é uma forma também, porque o que é quando eu falei de nem sempre o corpo ele vai contar tudo, mas a gente vai ter que analisar a história e como a pessoa se comporta. E às vezes essa oralidade, quando você fala que aí depois você foi ficando mais gordinha, às vezes é uma proteção. O que acontece muito com o oral? A gordura é uma maneira de proteger, é uma maneira de deixar ele um pouco mais forte para enfrentar situações adversas do dia a dia. Até situações de violência sexual tem a ver com o excesso de peso. Por quê? Porque a mulher ela tem, né, dentro da cabeça dela, no inconsciente, se eu não for atraente, né, do meu corpo, se eu tiver com a gordura tampando o meu corpo, o que acontece? Eu não vou atrair olhares masculinos. Então tem aí também uma nuance da oralidade vir para, né, trazer essa proteção. Então também é algo que a gente observa muito. Olha, Fabi, o psicopata, Fabi, meu marido é um triângulo invertido. A gente já entra aí na psicopatia, que é a ferida da manipulação. Os psicopatas, eles estão aí
Depois da fase do oral, lá para os seus 3 anos, onde a criança começa a ter, né, mais energia no tronco, né, já começa a pegar as coisas, mas ainda não anda ainda, né? Então, são pessoas que desenvolvem bastante, como a Fabi falou, é um triângulo invertido. O ombro, ele é mais largo que a cintura, como um triângulo mesmo. Sabe o Gru do Meu Malvado Favorito? Tem bem esse corpo, né, com aquele troncão maior e as pernas fininhas. Então, nessa fase, a criança ainda não tinha aquela força para correr. Ela não tinha força nas pernas. E essas pessoas, elas são um pouco mais frias, até pelo nome, né? O traço que é o psicopata. O psicopata, ele se sentiu manipulado, porque ele tinha que entregar alguma coisa além dele ser. Então eu só vou te dar a sobremesa se você comer toda a comida. Eu só vou, para você deixar essa porta aberta. E aí ele vai lá e tranca, aí a mãe briga com ele. Aí aquela criança está ali brincando com aquela porta. E assim, ou ela está fazendo uma gracinha, aí tem alguém que, né, tá cantando uma musiquinha, aí os pais vão lá, batem palma e fazem toda aquele charme ali com aquela criança quando ela está fazendo algo, que os pais querem. E aí quando os pais, né, pedem para ela fazer, chegou visita em casa, canta aquela musiquinha pra tia. Aí a tia, né, fica ali, canta, eu quero ver, não sei o quê. Aí a criança se fecha e não quer. Aí ninguém dá atenção para ela. Então essas crianças, isso é algo, né, um exemplo pontual, mas podem ser outras situações. Então quando a criança sente que ela foi manipulada, que ela só é vista quando ela entrega alguma coisa, ou ela só se sente amada, se ela entrega, ou se ela dá algo, se ela faz algo, ela fica com a dor da manipulação. Logo, né, o sistema nervoso vai mielinizar bem, né, nessa parte que vai trazer mais força para cá, que são pessoas que são os camaleões que a gente fala, que conseguem articular, persuadir, né? Eles falam aquilo que você quer ouvir. Às vezes eles vão mentir, dependendo da situação, eles são mais mentirosos, né? Vendedores têm muito esse traço do psicopata. Políticos, né? Então são pessoas, né, que têm esse movimento mais assim corporal, né, que falam, né? Exatamente, meu esposo é mais frio, não demonstra muito sentimento. Então, e aí imagina um esposo psicopata com uma mulher oral e rígida, né? Que quer aparecer, né? Que quer carinho, quer atenção todo momento. E aí, como é que fica? Aí vai olhar e vai falar, ele não gosta de mim, o que eu tenho que fazer mais? Então, lembrando que quando você reconhece quais são os seus traços, quais são os traços das pessoas que você se relaciona, isso faz com que, vamos dizer, que fique mais tranquilo para você viver. Porque você vai saber que não é com você, sabe? Não é nada pessoal aquilo que o outro entrega. Ele é quieto. Às vezes ele tem um pouco do esquizoide, viu, Fabi? Muito provavelmente. Oi, Roger, tudo bem? Maria, pessoal que está aqui. Encaminha essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Então, dependendo, né, da forma como você viveu, né, como foi sua infância, tudo isso vai impactar hoje nas suas formas de se relacionar, porque tem as sombras, né? Então, como eu falei, dependendo da situação, se o esquizoide tem muito, né, muito ativa essa dor, né, se o pico dele é a rejeição, o que vai acontecer? Às vezes ele tem um mecanismo de rejeitar o outro, ou ele vai se rejeitar, ficando em situações difíceis. Da mesma forma o oral, ou ele vai, né, qual que é o pior abandono para uma pessoa que tem a dor da oralidade, do abandono, né, que tem esse traço do oral? É se abandonar esperando que o outro venha cuidar dele. Então ele se abandona totalmente, ele se entrega numa dependência emocional por conta de que ele está esperando o outro atender a necessidade dele, né? Ou o que ele vai fazer? Ele também vai abandonar para não ser abandonado. Então existem aí muitas nuances. O psicopata, ele vai manipular para não ser manipulado, né? Ele quer alguma coisa, né? Se ele perceber que estão fazendo trocas com ele vai falar, nossa, só me ama se eu fizer tal coisa, só me ama se eu for o escravo da relação. Então, é algo que tem que ter aí muito tato, muito cuidado, porque da mesma forma que você tem as suas dores, você também está ativando as dores no seu parceiro, né? Falando aqui de relacionamento. O quarto traço, né, e a quarta ferida é da humilhação. É bem na fase do desfraude, no momento. Por isso que mães, né, vocês que têm aqui filhos pequenos, conhecem pessoas.
Isso é um saco, mas me identifico, eu tenho traço de oral. Então, né, quando você fala, é como se, né, de alguma forma você não gostasse que você tenha aí o traço da oralidade. Mas lembra que tem muito recurso, viu, Maria? Né, o oral, ele é muito comunicativo, né, o esquizoide tem uma criatividade maravilhosa, o psicopata, ele vende muito bem, ele vende produto para as outras pessoas. Quando eu falo, né, que ele tem aquela perna mais fraca, às vezes ele vai precisar se associar a outras pessoas, assim, a perna fraca entre aspas, tá? Que é aquela pessoa que ela não é executora, né? Então, quem tem um pico maior de psicopatia, ele vai conseguir vender o serviço do outro, ele vai falar muito, né? Ele vai conseguir articular muito. Mas às vezes, dependendo da situação, ele não vai conseguir executar. Ele vai precisar se associar a outras pessoas ou vender um serviço de uma outra pessoa, né? O oral também tem muito isso. Ele tem uma comunicação muito boa, ele vai falar, mas às vezes ele vai se tornar, dependendo aí da forma como você trabalha, você vira amigo de todo mundo, mas ninguém quer pagar o seu serviço. Né? Tinha uma amiga que ela tinha um espaço maravilhoso, o pessoal gostava de ir lá só para tomar um cafezinho com ela, e só que ninguém comprava nada. Né? Por quê? Porque fica numa dependência. Então, dependendo da situação aí, da sua ferida, você vai buscar desenvolver, às vezes, uma dependência com as outras pessoas, né? Então, o oral vai ser amigo de todo mundo, mas ninguém vai querer comprar o serviço dele. Né? Então veja aí, né? Tem pessoas que às vezes não conseguem empreender sozinho, vai precisar trabalhar numa empresa, né? Regime CLT. Por isso que muitas pessoas começam alguns trabalhos e não dão certo, né? Mas é importante a gente fazer uma análise, né? Todo, né? Do todo, não generalizar só em traços de caráter, porque tem a nossa parte sistêmica também. A Diane está colocando aqui, também sou assim. Então, percebam aí essas características e o que ativa dentro de você. Então, o quarto, né, a quarta dor é a ferida da humilhação e no traço de caráter é a dor da humilhação, que é bem na época que a criança está saindo, né, do desfraude. Como eu falei, pais e mães tomem muito cuidado de não querer tirar a fralda antes, porque às vezes a criança ainda não tem o controle, né, porque o sistema nervoso central está sendo mielinizado bem naquela fase, né, do controle, né, de segurar o controle dos esfíncteres, né, tanto urinário como do esfíncter, né, anal. Então tem muita questão aí que às vezes a criança fez o cocô na roupa, a fralda tá suja, aí o irmão vai falar: ai mãe, limpa esse moleque aqui, essa menina tá fedida. E aí ela, né, começa a entrar em movimentos de que ela se sente humilhada toda vez que ela não consegue controlar, né, esse controle. Então são pessoas que ficam fortes demais, levam muita atenção, sabe aquelas pessoas que são muito quadradinhas, o bumbum para dentro, né? Então, por quê? Porque elas tentaram segurar, mas não conseguiam. Então, ali elas passaram vergonha, né, sentiu aí a dor da humilhação. Pode acontecer, outras situações podem, mas o que é mais, vamos dizer, clássico, né, que a gente entende ali, é esse movimento, né, bem na época do desfraude. E aí a criança vai entendendo que ela não é merecedora. O que eu percebo muito, né, os masoquistas, né, pessoas que têm o masoquista alto, são pessoas que morrem, pelo perdão da palavra, têm o medo de fazer merda, né, das coisas, né, saírem errado. Então são pessoas que querem seguir um passo a passo, que tem aí a necessidade de ter uma rotina, porque eles não querem que dê nada errado para que eles não se sintam humilhados. Então você vê a nuance daquilo que aconteceu na infância, como que isso é vivido hoje no adulto. Só que ao mesmo tempo, elas são pessoas que precisam sentir muito segurança do ambiente, não se expõem muito, não são de falar abertamente, os sentimentos são muito travados. São pessoas que, dependendo se ela tem o traço de oral junto, né, com uma porcentagem alta, são pessoas que às vezes vão engordar. Só que é uma gordura diferente de quem tem o pico do oral. É uma gordura mais dura. Sabe aquela pessoa que ela é gordinha, mas ela é toda durinha, sabe? Parece uma bombinha, né? Ela tá ali, né, dura. Por quê? Porque ela é, né, resistente, a pele é mais grossa. Ela, por mais que ela revele a idade dela, todo mundo vai achar que ela é mais velha. Porque parece que ela teve que crescer rápido, é aquela criança madura. Então ela fica firme, né? Aguenta tudo, aguenta o peso, às vezes vai se desmerecer
E também tem uma nuance hoje que eu percebo nos meus atendimentos, são pessoas codependentes. Elas não se enxergam sem um relacionamento, sem uma amizade, ou pessoas problemáticas perto dela, porque ela deu conta, né? Então, ela é como se, eu nasci com defeito mesmo, então eu tenho que ajudar outras pessoas a realizarem os sonhos dela, eu tenho essa força dentro do meu corpo, e eu vou aí levando elas para vários lugares, só que eu não saio do meu lugar. Olha, é uma situação assim, bem disfuncional. Maria colocou, nossa, isso do desfraude eu já sabia. Tomei o máximo de cuidado para deixar ele o mais à vontade possível. Que bom, Maria. Fabi, eu sou um pouco assim, quero muito fazer tudo certinho, sabe, um passo a passo. Só que tem uma nuance também, né, quando a gente fala do rígido, né, a sua rígida quer tudo muito perfeito, né. O masoquista, ele vai buscar seguir um passo a passo, né. Agora, a rígida, ela quer aquela perfeição, né? Ela quer executar com muita perfeição. Danda, ela colocou, tive dificuldades com o desfraude da minha filha mais velha. Segurava para não fazer o número 2, independente se fosse na fralda ou no vaso. Ou no piniquinho. Tem crianças que se retraem nessa fase, né? Mas aí tem pode ter uma outra característica, pode, sim. Ela ter sido mielinizada bem nessa fase, né, da figura da humilhação, por ter acontecido alguma coisa, alguém brigou com ela, às vezes na escolinha. Então tem que tomar muito cuidado nessa época também. Todos os momentos, todas as épocas são muito importantes, só que essas fases, elas são cruciais. Porque aí ela vai o quê? E isso mesmo, hoje ela está com 12 anos e tem o intestino preso. E o masoquista, ele tem a tendência de ter o intestino preso. Por quê? É o medo, né? É o medo de fazer o errado, é o medo de fazer num local, num momento que não pode. Então, é importante fazer terapia, porque o intestino preso está o quê? Segurando as emoções. E o que acontece? É um movimento que, às vezes, o masoquista, né, que está nessa ferida da humilhação, de explodir. São pessoas muito nervosas. Então, elas vão guardar os sentimentos, elas não falam, mas quando elas chegam no limite, elas vão ser de uma forma assim explosivas. Então, tem a pessoa que vai ser mais pessimista, às vezes vai guardar mais para ela, não vai expressar o que ela está sentindo. E já tem os masoquistas, que são aqueles que são mais explosivos, agressivos, né? Como, se vocês quiserem, assistam o filme até com os filhos de vocês, divertidamente. Lá mostra, né, os 5 traços de caráter. Então, o medo, né, o esquizoide é aquele todo magrinho, né, que é a emoção, que é o medo. A oral é a tristeza. O psicopata é a alegria, porque ela está sempre ali querendo dominar tudo e manipular tudo. A raiva, né, que é o que explode, é o masoquista. E a rígida é a nojinho. Sim. A Dana colocou que ela já vai iniciar a terapia, ela é assim mesmo como você está descrevendo. Olha que interessante, Dana. Então, cuida para que ela não leve isso para frente, né? E aí ela entenda que ela tem que sempre ficar de segundo, né? Sabe, em segundo lugar, que para ela as coisas não podem acontecer e ela que tem que realizar as coisas dos outros, que ela tem que ficar nessa força, né? E aí depois, o corpo, né, como eu falei, do psicopata, do masoquista, ele é muito duro, enrijecido. A criança e até o adulto, ele vai aparentar ser mais velho do que realmente ele é. Eles vão ter aquelas bolsas, né, sabe, nos olhos. Eu tive até uma paciente que ela fez aquela blefaro, né, que tira, né, que deixa aquele olho cansado. Tá sempre mais pesado. E dependendo, né, do corpo, né, quando a gente faz a análise corporal, a gente consegue identificar como que foi a relação com a mãe, como foi a relação com o pai. Então, o lado direito é o lado do masculino e o esquerdo é o do feminino. Tem umas outras abordagens que é o inverso, mas aqui a gente olha, né? O direito é o masculino e o esquerdo é o feminino, né? A mãe. A Raves colocou aqui. Acho que não sei o meu perfil. Existe uma mistura? Sim, existe, né? Nós somos uma mistura desses 5 traços de caráter, né? A gente, em algum momento, a gente se sentiu rejeitado, abandonado, manipulado,
traído e humilhado. Então, em algum momento a gente tem, e tem pessoas que têm uma confusão, elas falam assim, eu tô sempre numa confusão, porque às vezes, né, são pessoas com traços bem distribuídos, são muito, né, se a gente for fazer o gráfico, a gente observa que a pontuação, ela é muito, sabe, em cima, só que a gente consegue também orientar essas pessoas para que elas possam usar, sim, o recurso delas. E aí, qual é o recurso do masoquista? Né? Então, essa rotina, esse método, essa forma de fazer com que ele se sinta... tem também uma nuance do controle, que ele não vai conseguir controlar, mas quando ele sente aquilo, ele planeja, ele vai fazer de uma forma que ele domine o assunto, que ele domine a situação, para que ele possa viver e poder se entregar. Agora, a última é a ferida da traição e da rejeição, da exclusão, né? Que é as rígidas. A maioria das brasileiras tem o traço de rigidez e oralidade, que são aquelas mulheres bem desenhadas, muito bonitas, belas, harmônicas, até o pelinho do braço é desenhado, a corda, o cabelo já está alinhado, a sobrancelha. Então, por isso que elas, como eu falei para a Fabi, elas tendem a buscar uma perfeição, porque lá nos seus 6, 7 anos, no momento que ela entendeu que o mundo funcionava em pares nos relacionamentos, né, na questão das relações, o pai, a mãe, o vô e a avó, o cachorro, né, com a cachorra, e aí ela entendeu, cadê o meu par? Aí ela vai buscar, né, a menina faz o par com a mãe, com o pai, e o menino vai fazer o par com a mãe. E aí, dependendo de como que tá o relacionamento desses pais, essa ferida, vamos dizer, ela é ativada ou não, né? Porque quando a mãe às vezes exclui o marido e ela tem um filho homem, ela vai falar, o meu reizinho, meu príncipezinho, logo ele vai fazer parceria com a mãe. E quando a mãe ali, às vezes tem uma rivalidade, tem algo sistêmico com aquela filha, que quando ela olha para aquela filha, ela não tem muita interação, não tem muito amor, dependendo se a mãe é muito psicopata, muito rígida, ela não vai ter muita amorosidade com as filhas mulheres. Tem uma competição aí. E aí o que acontece? Aí o pai vai pegar a filha para ele, né? Não, vem aqui que eu olho para você. Mas a sua mãe é muito dura com você. Ou tem uma situação de eu tenho uma questão ali com a minha mãe, e aí logo a minha mãe ela sofreu muito, porque tem as nuances, né? Aquilo que são os excessos. Mas o meu pai largou a minha mãe e agora eu tenho ódio dos homens, eu tenho ódio do meu pai, logo eu vou ser a mulher guerreira, eu me basto, eu sou autossuficiente. E aí são aquelas mulheres que são muito fortes, né? E aí se elas tiverem um masoquista ficam mais fortes, mais guerreiras ainda, e vão excluindo os homens da vida, porque aí elas têm um vínculo com o amor, com aquele homem, né, que é o pai, mas é um ódio. Então as rígidas, ou elas amam demais o pai, endeusam o pai, no caso as mulheres, ou elas vão ter um ódio muito grande dos homens. E elas vão ter a tendência de atrair os homens enfraquecidos. Homens que não estão no masculino saudável. Olha só, de algo lá da infância, como isso reverbera na idade adulta. Então, a maioria das mulheres que são bonitas, né, são harmônicas, elas têm dificuldades no relacionamento ou elas têm uma dificuldade de acharem, de se olharem, né, e acreditarem que elas são belas. Porque sempre precisa ter algo ali, socorro, a Fabi colocou, para manter elas nesse lugar da perfeição. Por quê? Porque elas têm medo de ser traídas, trocadas, né? Se sentem ali injustiçadas. Então eu acredito que em algum momento da sua vida você vai se identificando com essas dores. Algo tocou aí dentro de você. E algo faz com que você vá buscar pessoas assim. Então, da forma como você viveu a sua infância, da forma como você sentiu, como foram as dores, né, da sua criança, a forma como você interpretou os ambientes onde você estava inserida, isso tem um impacto muito grande hoje na sua vida. Então, se você se sentiu rejeitada, você vai buscar pessoas para te rejeitar, ou você vai rejeitar elas antes, ou você está se rejeitando. A Mi colocou, nossa, acho que eu tenho isso, ódio dos homens, olha só, né? E aí tem uma questão
que às vezes, né, quando a mulher, né, bem na fase da rigidez, ela fica com ódio dos homens, fica com ódio do pai, tem uma tendência de buscar a opção da homossexualidade. Por quê? Porque elas incluem, a forma que elas excluem o pai e os homens da vida delas ficam fortes, elas ficam masculinas. As que não vão para esse lado da homossexualidade, dessa opção, elas mesmas viram homens. São mulheres muito bonitas, mas muito fortes e na polaridade do masculino, que também não atraem homens, né? Homens fortalecidos, né? Homens na polaridade saudável. A Maria colocou, você explica muito bem, amei. Já sigo o Corpo Explica, mas você deixa tudo bem legível e fácil de entender. Nossa, que bom, gratidão, Maria. A Karina colocou, Jesus Cristo, recém-formada em psicologia e olhando para mim agora. Olha que interessante, Karina, muito importante. Então você já... É muito bom quando esse conhecimento ele chegou para mim depois de muito tempo de formada de psicologia, mas eu acredito que agrega demais e a gente só pode ajudar o outro quando a gente se olha, porque senão a gente vai ficar se vendo nos nossos pacientes e a gente não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então, muito melhor quando a gente olha para as nossas dores, a gente sabe quais são as nossas feridas, porque senão a gente acaba sendo e ficando dependente dos nossos pacientes, né? Então tem que tomar muito cuidado. A Danda colocou, já observei isso sobre a homossexualidade. Sim, é o que acontece. Então, e da mesma forma que eu expliquei das mulheres, tem aí o lado dos meninos, né? Quando eles fazem a parceria com a mãe, né? E também excluem o masculino. Então tem aí umas nuances, né? E agora eu quero me total da homossexualidade, você vê? Então olha como isso impacta. Então da forma como você viveu, né? E aí como que a gente transforma, como que eu vou ativar os meus recursos quando você se conhece? Quando você vai mudar a narrativa, você não vai ficar, é porque o meu pai, porque os homens, você não vai entrar numa batalha, numa guerra que você não viveu. Porque quando a gente acaba pegando, né, essas questões pra gente, o que acontece? A gente vai viver as mesmas dores, as mesmas situações, a gente vai atrair, né, tudo isso. Então, entenda como você faz, como você funciona hoje, porque não adianta, o nosso cérebro vai buscar aquilo que é muito semelhante àquilo que foi vivido na fase que a gente estava em aprendizado. Então eu vou buscar alguém que vai me rejeitar, ou eu vou entrar num relacionamento de dependência emocional, ou eu vou ter dificuldade de me desvincular da minha família de origem, ou eu vou ficar lutando aí com os homens, né, mostrando o quanto eu sou autossuficiente demais e eu não preciso deles, né? Maria colocou, nunca tinha olhado para esse lado da homossexualidade, mas faz total sentido, sim. Então, não vamos generalizar, né, mas que tem essa nuance também. Então, eu convido vocês para que a gente possa fazer uma breve meditação aqui, um centramento, para que vocês possam internalizar e sentir aí o que vem de tudo isso que vocês, né, que vocês compreenderam, o que vai tocar aí no seu corpo, porque como são vivências, né, do sentir, pensar e agir, eu acredito que é muito importante você voltar essa atenção para o seu corpo, né, para esse momento que você vai fechar os seus olhos agora e você vai respirar 3 vezes profundamente. Vai respirando, inalando, exalando. Quando a gente fecha, né, os olhos para o mundo lá fora, a gente abre os olhos para o nosso mundo interno. E vai começando aí a respirar, trazer a sua atenção para a sua respiração. Percebe as batidas do seu coração. Mesmo se você estiver num lugar onde você não pode fechar os olhos, apenas concentre-se na minha voz, né? E vá olhando para tudo isso que está chegando no seu corpo. Tudo o que eu falei, quais são as sensações que foram ativadas dentro do seu corpo. Percebam, né? Se tem aí uma energia maior na cabeça, se tem algo mais próximo da sua garganta, como que estão os seus braços, como que está o seu abdômen, os seus quadris, as suas pernas. Isso, percebe bem, traz atenção agora para o aqui e agora, para o seu corpo. E nesse movimento, nesse centramento, você vai imaginar e visualizar você sentada em um banco de um grande jardim. E você está com um álbum de fotos no seu colo. E você vai começar a folhear. E esse é um álbum de fotos
da sua primeira infância. Então pode ser que tenha fotos da sua mãe gestante, pode ser que tenha fotos de você na maternidade, você no primeiro banho. Vá observando e vá sentindo o que isso pega para você no seu corpo, quais são as partes do seu corpo que são mais ativadas. E aí pode ser que tenha foto de você no colo do seu pai, fotos de você no chão, engatinhando, fotos da sua mãe amamentando você, fotos de você tomando mamadeira, e você vai passando. Tem fotos no colo dos avós, dos tios, fotos do seu aniversário. Observa o seu rosto, observa tudo que está chegando aí. Observa você indo para a escola. Pode ser que tenha aí algumas fotografias dos seus primeiros anos escolares. Dos seus irmãos, dos seus primos e até daquela babá que cuidou bastante de você, ou até daquela avó, daquele tio, daquela vizinha que estava sempre de olho em você. Tem algumas fotos aí que parecem ser um pouco desconfortáveis também e que pode ser que elas te chamem a atenção. Pode ser que vão ter umas que você não está alegre, você não quis sorrir. E pode ser que tenha umas que nem pareçam que você está aí. E sinta no seu corpo e ao mesmo tempo na sua mente, qual é a imagem ou a cena que mais fica para você? Qual é a que te dá mais impacto? Qual é a que te traz mais desconforto? Você vai olhar e é como se hoje a sua adulta se transportasse para essa cena. Essa cena agora ela fica real. E você agora vai de encontro com a sua criança. Exatamente na fase ou no momento que a sua criança se sentiu rejeitada ou abandonada, manipulada, humilhada ou até injustiçada, traída, excluída, deixada de lado. E entre em contato com a sua criança e vá se conectando com ela, olhe nos olhos, acolha ela. E é muito importante agora, se você puder verbalizar. Agora eu cuido de você. Agora eu protejo você. Agora eu vou aprender a amar você. E dá um abraço, acolhe. Se você puder, segure aí nos seus ombros, faça um movimento que você se abraça, que você se acolhe. É muito importante. É muito simples, mas muito poderoso esse movimento quando você se encontra com a sua criança e quando a sua criança pode confiar que agora é você quem cuida e protege ela. E respire 3 vezes profundamente. Isso, muito bem, muito bem. E agora você imagina e visualiza que a sua criança vai estar aí sempre com você. E que de hoje em diante você não coloca ela mais no colo de ninguém. Agora é você quem cuida dela, você que acolhe
e você que atende às necessidades dela. Isso. E vai voltando, voltando, voltando. E se você sentir, de compartilhar o que você sentiu, né? Coloque aqui que eu vou tirar uma mensagem para que vocês, é uma mensagem sistêmica para que você possa meditar em cima de tudo isso. Tudo isso que você viu. A Morgana colocou, eu não lembro de nada da minha infância. Lembro apenas quando eu tinha 7 anos e soube que era adotiva, e na escola por uma amiga. E perguntando para minha mãe se era verdade, ela dizendo sim. Olha só. E que agora você, Morgana, possa maternar, né, essa criança, aquilo que ela não, se em algum momento ela sentiu, né, não se sentiu bem, não se sentiu amada, que agora você faça esse movimento para ela. Porque hoje, nós adultas, quando a gente tem consciência, a gente deixa de cobrar do outro aquilo que a gente quer responsabilidade nossa. Né? Não dá para que o outro atenda as nossas necessidades. Até porque ele também tem as necessidades dele, né? Da criança ferida que não foi vista. Né? A Fabi colocou, Pri, minha criança estava com um semblante triste, mas ficou tudo bem. Abracei ela, não vi fotos com meu pai. Olha só. Sim. Uhum. Vou aqui tirar uma mensagem para você, Morgana. Vamos ver que mensagem que vem para você. Por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Fabi. Vamos ver que mensagem que vem para você meditar, fazer as suas meditações. Neste momento, Fabi, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. Né? Então, cuida da sua criança. A Rafa, eu senti que posso dar segurança para minha criança aqui. Ótimo, Rafa. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Agora eu me entrego para algo maior. Olha que bom que as coisas cheguem aí para você, que você possa realizar aí o que você almeja. A Polly colocou, é normal não ter se sentido rejeitada na infância? Sim. A gente falou aqui de dores, de feridas emocionais, só que também tem um outro lado, né? Tem um lado onde as crianças foram, né? Foi uma, vamos dizer assim, você teve um vínculo, né? A sua criança teve segurança, né? Tinha um ambiente seguro. Então, pode ser que você não tem, né, essa ferida e tá tudo bem, né? Nem todas as pessoas vão sentir dessa forma, interpretou a situação como uma rejeição. A Rafa colocou, abraçando em um momento de tristeza. Aline, vi ela sentida, triste, vi em uma escola na infância. Olha só. Vamos ver, Aline, que mensagem que vem aqui para você. A inteligência, Aline, é a capacidade de se adaptar à mudança. A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Que bom. Que bom que você pode agora buscar a inteligência emocional para se cuidar. A Mi colocou, uau, acessei uma memória de quando minha mãe me deixou na escola pela primeira vez e me senti abandonada e traída por ela. Olha só que interessante, Mi. Vamos ver que mensagem que vem aqui para você. Eu aceito e agradeço por tudo que me aconteceu, pois tudo me trouxe até aqui. E é isso mesmo, né? Então, você acolheu a sua criança e que agora, né, você pode fazer diferente, né? A Fabi colocou, nossa, a Fran, lembrei dos dias de abuso, me senti revoltada e abandonada, mas tirei minha criança de lá e agora está tudo bem. Que bom, Fran, muito bem. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Fran. O amor é a cura para a sua dor. O amor é a cura para a sua dor. Que lindo. Fabi agradeceu, gratidão, Fabi também. Agradeço a todas vocês que ficaram até aqui. Nadiane, eu lembrei muito de uma foto minha recém-nascida no meio da cama sozinha. Essa foto existe. Ela ficou forte em mim. Olha só, Nadiane. Então acolha essa criança, né? Vamos ver que mensagem que vem para você refletir. Obrigado, por favor e sinto muito. Então agradeça, peça por favor e agora você pode acolher, agora você acolhe essa criança.
A Silvana, eu me senti mais tranquila, como se estivesse aceitando tudo. Olha, vamos ver que mensagem que vem para você. Eu respeito o seu destino. Que bom, que bom. Karina, viu uma criança desafiada o tempo todo, calada e insegura. Olha só, Karina. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Espero que você tenha acolhido essa criança. O oposto da vida, Karina, não é a morte, é a indiferença, né? Então, acolha e se dê amor. A Polly colocou, mas foi ótimo me lembrar de todos os momentos da infância. Gratidão. Vamos ver, Polly, que mensagem que vem para você, que eu acho que eu não tirei, né? A mensagem? Tirei? Não lembro, vou tirar novamente. Por favor, me olhe com bons olhos. A sua mensagem, Polly. Mas foi muito bom me acolher no colo porque eu chorava. Olha, gratidão. A Rafa agradeceu. Muito bom. Tem alguém aqui que eu não tirei a mensagem para que vocês possam meditar? Meditem, né? À noite, antes de dormir. É muito bom a gente entrar em contato com a nossa criança, né? Para que ela se sinta hoje acolhida e protegida, para que a gente não coloque ela no colo de ninguém. Ninguém tem essa responsabilidade. A Danda colocou, me vi sendo manipulada, sendo forçada a tirar uma foto que não queria. Acolhi e a sensação passou. Nossa, que importante, Danda. Vamos ver que mensagem que vem? Eu digo sim para tudo que aconteceu. Isso, você diz sim, mas que agora você faz diferente. Que bom a todos que estiveram aqui disponíveis, que compartilharam. E também para você que vai assistir no gravado, eu vou tirar uma cartinha para você. E encaminhe essa live para que mais pessoas possam saber e possam se entender e compreender, para assim buscar um autoconhecimento, uma mudança, né? A gente está aqui, né? Eu estou aqui nesse movimento de trazer essa contribuição para vocês. A pergunta para quem vai assistir depois no gravado, ou que não pôde fazer agora, porque às vezes está trabalhando, dirigindo, ó. Você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Olha que interessante. Se pergunte, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Que bom. Fiquem com tudo isso e até a próxima quarta-feira ao meio-dia, e aceito sugestões de lives, né? Estou todos os dias aqui no Instagram, a gente se encontra aqui todos os dias. Tem sempre caixinhas de perguntas, sempre converso com vocês. E se vocês se interessaram, né, quiserem fazer uma sessão terapêutica ou até uma análise corporal, entrem em contato comigo. Um grande abraço e uma ótima tarde. Tchau. Obrigada.